Olá, queridos amigos, companheiros de leituras, de estudos. É uma grande alegria podermos nos unir mais um dia para agradecermos a Deus, a misericórdia da vida, a experiência das lições que nos foram trazidas por esse Espírito tão querido a todos nós, o Espírito Emmanuel. Mensagens que derramam em nossos corações a esperança, o discernimento, o entendimento cada vez maior da vontade de Deus em nossas vidas. Deus, Pai, Deus de amor e misericórdia. Que Jesus nos conduza a esse Pai, certos do amparo da espiritualidade maior, que a todos que estudam, que se esforçam, ela estará sempre ali, apoiando, ajudando e protegendo. Hoje, companheiros, iremos fazer a leitura da mensagem 171, que tem como título Testemunho. O nobre Espírito Emmanuel nos trouxe de início uma carta de Pedro, a número 1, capítulo 2, versículo 21, em que o apóstolo diz: Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos para que lhe sigais as pegadas. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhece que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. De vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. Com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Olha a importância desse estudo. Assuntos, esclarecimentos e advertências e orientações tão elevadas, como esse Espírito, nos traz de uma forma tão eficiente, tão clara e objetiva. E é verdade que depois da aceitação do Evangelho, a luta moral fica mais ferrenha. Não é assim que a gente fala? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem gente que fala isso. Imagina então se não rezasse, como é que seria a vida da criatura. Quando nós vamos
nos modificando e vamos nos afastando do nosso instinto de responder, nosso instinto de sermos reativos, aquela reação instintiva mesmo da brutalidade. Então nós vamos nos afastando por disciplina, porque nós sabemos que após a aceitação do Evangelho em nosso coração, precisamos seguir Jesus. E nós já vamos perdendo, né? Vamos percebendo a quantidade de ilusão que já nos fizeram perder tanto tempo. Mas a sensibilidade vai ficando mais aguçada, nós vamos abrindo os nossos pontos de percepção, podemos dizer assim, os nossos centros de força vão ficando mais sensíveis. Então nós vamos sentindo dentro de nós, não é mais o que falamos de dor física, é a dor moral. Cada vez mais, porque ficamos mais sensíveis. Então é natural, nós vamos se achar, né, muitas vezes que sofremos mais do que os outros. Não sofremos mais do que ninguém, mas inicialmente é tão pungente a dor que podemos achar. Mas é natural, faz parte desse processo, é um outro tipo de dor. Talvez nós estivéssemos acostumados à dor física, e passamos agora a sentir a dor moral. Como é que nos incomoda o mal, como é que nos incomoda o que acontece na vida de um amigo, de um companheiro ou de uma pessoa que nos identificamos como irmãos. Nós já passamos a nos identificar como irmãos. Irmãos em Cristo, irmão em Deus, irmão de vida, irmão de experiência, seja onde for que esse irmão mora no nosso planeta, nós já vamos ter um pouco mais, cada vez mais, de sensibilidade, de sentimento, de piedade junto ao outro. Nós vamos mudando, já reparamos isso? Esse é o testemunho. Então ele nos fala aqui que nesse momento da sublimação espiritual é que nós estamos dando um testemunho para outros que nos observam e vão descobrir como é a vida cristã. Olha quantos outros exemplos nós tivemos de fidelidade à vida cristã, de fidelidade à doutrina espírita, de fidelidade ao Pai. Então são exemplos. Eles testemunharam e nós observamos. E seremos, por nossa vez, também convidados ao nosso testemunho, a dar lá o nosso exemplo. E tem gente olhando, vamos ver, olha só como é que já foi capaz de vivenciar essa situação sem criar maior desconforto para todos ou um prejuízo para si e para os outros. Olha como já foi diferente, então as pessoas vão observando. Então, ele fala aqui, vai se optar sempre pelo sacrifício de nós mesmos. Quem vai ter que ser o primeiro a calar? O outro ou nós? Nós. Somos nós que vamos ser o primeiro a calar. Somos nós aquele que vamos escolher deixar as pessoas pensarem que a gente é bobo. Não falam assim, mas você é bobo, você não sabe reagir. Sei sim, mas a minha opção é pela paz. A minha opção é que eu vença dentro de mim a competição e passe a ser uma pessoa cooperativa no mundo do Pai. Eu já entendi que eu não vim aqui para viver as minhas vontades, sim para viver a vontade do Pai na minha própria vida. E a gente vai sendo trazido e lembrando que a comunhão que nós buscamos com Jesus não foi simplesmente para a gente ficar louvando Jesus, falando que acreditamos apenas em Jesus, mas nos renovando através desses exemplos. Então ele fala aqui que ninguém recue diante do sofrimento, não. Vamos usá-lo, né? Porque para isso fomos chamados. Vamos usá-lo em frutos de paz e luz.
E ele nos fala que a altura, né, espiritual do padrão de Jesus, qual vocês acham que seja, que nos cabe atingir? Vamos imaginar que altura espiritual é essa que nos cabe atingir? Todos nós iremos atingir. Então são faixas mais altas. Então nós vamos recuar diante de uma série de padrões que nós mesmos criamos dentro de nós, permitimos que fossem estabelecidos. Nós hoje buscamos o padrão do Cristo. São faixas muito mais altas. E para atingi-las, para estarmos em contato com essas faixas cada vez maiores em direção ao Pai, precisamos superar corajosamente os conflitos do caminho, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. Então, todas as vezes que tivermos em conflito com o mundo, vamos lembrar que a nossa parte, nós fomos trazidos para optar pelo sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, em favor, sim, do bem geral, que é isso que a vida busca, que nós façamos com dignidade. Para encerrarmos, companheiros, trouxemos aqui um texto da revista O Reformador, que tem como título O Holocausto Maior. Texto este de autoria de Rogério Coelho, que inicia nos trazendo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 2, em que nos recordamos: e Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Com base nesse texto, iremos ler apenas alguns fragmentos, por tratar-se de um texto longo, mas que fique o título para que vocês busquem, que se chama O Holocausto Maior. E vamos iniciar em que ele nos conta que quase 4 anos depois do cruento episódio do Calvário, João via desfilar por sua tela mental o episódio daquela frágil criança que o mestre aconchegara em seu regaço. Uma cariciosa vibração de amor repletou-lhe o coração ao rever as divinas mãos acariciando os cabelos desgrenhados daquela criança. E parecia ainda ver aquelas 2 perninhas magras pendendo balançantes, frouxas e confiantes do colo do mestre. João reencontra agora aquela mesma criança com aproximadamente 8 anos de idade. Adota, forjando-lhe o caráter com a têmpera dos acandorados ensinos cristãos, condimentados pela aconchegante ternura e carinho de Maria. Colocava-se na posição de pai e mãe do Petis. Essa criança se tornaria um dos maiores e mais abnegados cristãos dos primeiros e de todos os tempos. Inácio de Antioquia. Estoicismo, coragem, bravura da alma nunca lhe faltaram. Seguiu sem tergiversar as trilhas abertas por Paulo, Pedro e João na ampliação das fronteiras cristãs no solo sáfaro dos corações, árido. Impertérrimo não reagiu à voz de prisão. Ele era destemido. E um dia ensolarado e quente de agosto é levado a Roma. Acompanhemos a sucessão dos fatos na empolgante narrativa de Divaldo Franco sob a inspiração de Joana de Ângeles. Ao saltar no porto de Óstia, cercado por legionários, é levado a Roma pela Via Ápia numa marcha do mês de agosto. Ao chegar ao acume de uma das colinas que circundam a cidade, ele começa a sorrir.
Aquele homem a ferros, ao quebrado, sorria a ponto de comover-se entre lágrimas e júbilos. O legionário dele se acerca, esbordou-lhe a face e pergunta na velocidade da cólera: Tu deves estar louco, por que sorris? Sorrio diante de tanta beleza que meus olhos descortinam. Sorrio porque chego a Roma e vejo uma cidade imponente. Sorrio ao olhar o casario de mármores, as estátuas que rutilam ao sol, as águas prateadas do Tibre que circundam como um alaúde as montanhas. Sorrio. O soldado não podia compreender e riposta: Mas tu vais morrer! Ainda esta semana tu irás pelo fosso subterrâneo para a arena do circo, onde teu corpo será despedaçado pelas feras da Dalmácia. Como podes sorrir se tu vais morrer? Exatamente por isso que sorrio. Pela tela da memória passavam-lhe as cenas da remota Galileia. A gentil Galileia verde e branca, a suave Galileia do mar a 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, a Galileia das colinas, dos miosotes azuis, das trepadeiras em flor e dos roseirais que se abrem e se despedaçam diante da brisa do mês de Nissan. Ainda sem compreender o sorriso do prisioneiro naquela hora tão imprópria, visto que estava presto a ser devorado pelas feras, o soldado insiste na pergunta: Por que sorris? Inácio responde com incontida alegria a invadir-lhe os mais íntimos refolhos da alma. Eu sorri de felicidade, porque agora eu posso ter uma dimensão do amor de Deus. Porque se para vós, que sois adúlteros, corrompidos, abutres, que voais sobre o cadáver das gerações vencidas, se para vós, que sois criminosos, Deus concede uma cidade tão bela e tão harmônica, o que não oferecerá Ele para os que lhe são fiéis? Se a vós dá uma cidade opulenta e de prazeres, que não nos dará a nós outros, que lhe temos dado a nossa vida? Eu sorrio de gáudio, alegria, antecipadamente, e anelo para que venha o sofrimento já, a fim de que ele me leve. E Inácio foi levado ao subterrâneo, onde encontrou os amigos. Ali ele se recordou de Jesus, falou-lhes durante várias horas a respeito das blandícias do reino dos céus. Uma semana após, quando milhares de espectadores lotavam o circo máximo e a arena ovalada se repletava de férias da Núbia, da Dalmácia, que não foram alimentadas por uma semana e sobre as quais se atiravam postas de carne ensanguentadas, cheias de vida, para lhes picaçar o paladar, os cristãos foram lançados aos animais, que despedaçaram aqueles corpos frágeis de anciãos, homens, mulheres e crianças, também estoicos, que não se intimidavam diante da morte. Enquanto Inácio aguardava o momento da patada no tórax que lhe despedaçasse ossos e músculos, nenhuma fera arrebentou-lhe o corpo. Conta a querida benfeitora que naquele momento em que as feras saciadas refugavam os cadáveres e ele, na arena ensanguentada, era o único que persistia, ajoelhou-se humilhado e perguntou: Por quê? Por que fui poupado? Ser poupado é morte em vida, porque eu não tive a honra de morrer. Apareceu-lhe um anjo,
um ser espiritual. E contemplando entre lágrimas de amor, respondeu-lhe: Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo numa só arremetida é um testemunho pequeno para ti. Tu, que tanto amas Jesus, merece algo mais penoso e magoador. Tu viverás. Morrer no momento leva-te ao paroxismo da abnegação, mas viver entre pessoas que te não compreendam, porfiar, insistir, quando os outros desconfiarão de ti, estar firme no ideal no momento das dificuldades, eis o holocausto maior. O Mestre deseja que vivas para que a sua mensagem saia da tua boca e experimentes o escárnio sem delinquir, experimentes a perseguição continuada sem desanimar, porque esta é uma morte rápida demais para os que são bons e fiéis. Inácio saiu da arena e os companheiros supuseram que ele houvesse abjurado. A calúnia sórdida, a intriga e a maledicência semearam na comunidade primitiva que ele teve a vida poupada porque prestara sacrifício aos deuses. Inácio nunca se defendeu, porque quem ama Jesus não tem tempo a perder com defesas inoportunas. Ele jamais se justificou. Por que deveria prestar contas ao seu rei, não aos súditos e escravos, como escravo e súdito era ele? Não disse uma palavra, até que os anos, dobrando-se uns sobre os outros, demonstraram a grandeza desse discípulo eleito, que passou a ser o protótipo do cristão verdadeiro, o modelo daquele servidor primitivo de Jesus, elevando-se à categoria de bem-aventurado por seu testemunho de amor. Inácio de Antioquia é bem aquele discípulo verdadeiro do Cristo, que vive a caridade em toda a plenitude, tal como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa mensagem é tão linda que nos comove a todos, né? Viver entre pessoas que te não compreendam, porfiar quando os outros desconfiarão de ti, estar firme no ideal no momento das dificuldades, eis o holocausto maior. Olha, a gente para pensar nessas lições que nos chegam e recordamos de quantos que morreram, achando ali que aquele momento de morte, se entregar, né, às feras, seria o testemunho maior. Não era. Naquele momento, aquele menino que foi abraçado por Jesus no meio daquelas crianças, né, que foi escolhido quando Jesus vai dar o exemplo, ele é criado por João, né, João evangelista, que foi morar com Maria, mãe de Jesus, que criou esse menino dentro da ideia do Cristo, e ele ali recebeu tantos ensinamentos e viu tantos exemplos, se torna, né, um jovem, e é passado na mente dele a cena desse rapaz crescendo e sendo levado a Roma, né, pela Via Ápia, aquela via em qual os cristãos eram obrigados a caminhar até a chegada do circo máximo, em que eram colocados ali como espetáculo sangrento, né?
ele esperava feliz, o seu legionário não entendia por que ele sorria, por que ele sorria tanto. Porque a confiança dele em Deus ficava cada vez maior e ele sorria porque via toda aquela beleza e ele ia dar o testemunho dele. Até que ele, nós percebemos aqui que ele não é devorado, ele não é devorado pelas feras e ele não entende. Não morrer é morrer em vida, Ele diz aqui, ele era o único. Ser poupado é morte em vida, porque todo mundo ia acreditar que ele teve a sua vida poupada porque deve ter feito algum sacrifício aos deuses. Ou seja, a questão do paganismo ainda que existia ali em Roma, a cultura dos deuses. Então ele em algum momento deve ter feito ali algum sacrifício para os deuses. Por isso que ele não foi devorado. E ele não entendia, ele queria estar junto com os outros, e a vida dele era poupada. E esse espírito, esse ser espiritual, parecia um anjo, junto a ele explica, morrer é muito fácil. E a gente morrer é muito fácil, a gente sempre achou que era a parte mais difícil, era morrer. Nossa, mas um dia eu vou morrer, ou eu vou morrer testemunhando isso, como é que vai ser? E esse espírito falou, morrer é muito fácil. Perder o corpo numa só arremetida, para uma patada daquelas feras, é um testemunho pequeno demais para tu. Olha só. Você merece algo mais penoso e magoador. O que pode ser mais penoso e magoador do que a morte? Que muitas vezes morremos de medo da morte. Como que alguém pode morrer de medo? Mas não é a expressão que usam? Morro de medo de pensar em morrer. Já morreu de medo. E aqui ele fala, é muito pequeno. Às vezes a gente pensa assim, vou dar meu testemunho, vou ser fiel, e a morte vai chegar e vai me levar. Que às vezes é uma alegria, porque vai nos tirar daquelas algemas da cama, algema de uma relação, algema de uma família, algema da ingratidão, e vai nos libertar. Mas esse testemunho é muito pequeno. Precisa de algo, muitas vezes, na nossa vida, mais penoso. Morrer é muito simples. Acaba. O que é mais penoso, então? É o nosso testemunho. Viver. O testemunho de viver entre pessoas que não nos compreendem. Insistir, mesmo quando os outros desconfiam da gente. Estarmos ali firme no momento das dificuldades. Esse é o holocausto maior. Então, companheiros, qual é o holocausto maior? Viver. Viver uma dificuldade, viver ali sem desistir, como o texto nos disse aqui. Foi para isso que nós fomos chamados. Seremos exemplos. Exemplo daqueles que não desistiram durante a vida. Que possamos, assim, nos despedir com mais essa ideia do testemunho na vida. Não adianta buscarmos a ideia da desencarnação para abreviação dos nossos testemunhos. Iremos viver, mas viver dignamente nos padrões do Cristo. E vamos entender que os padrões do Cristo, essa vibração é muito mais alta, muito maior. E precisaremos dessa maneira sublimar inúmeras situações até atingirmos esse padrão. E que a luta maior não é contra as feras animalescas vivas, não. As feras se encontram dentro de nós. As feras que encontraremos na vida. Vigilância,
dedicação, testemunho ao amor do Cristo. Que possamos realmente sermos benevolentes, indulgentes, e trazer no nosso coração o perdão, sempre pronto a oferecer às feras que encontraremos. Muita paz, muito amor e muita firmeza espiritual nas nossas vidas. Graças a Deus.